Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler um texto aqui que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Neemias, capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim a palavra de Deus. E lhes declarei como uma mão bondosa de meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Antes de você se assentar, eu queria que você olhasse para esse seu irmão, essa pessoa bonita que Deus colocou no seu lado para adorar Ele, e falasse assim: é noite de reconstruir. Então, vamos mais uma vez para ficar bonito. É noite de reconstruir. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, entrego a minha vida nesta noite. E te peço, Pai, use a minha vida, use a minha boca, os meus lábios, para pregar a Tua palavra nesta noite. Tu conhece cada coração e cada mente que chegou aqui neste lugar. Tu conhece os Teus filhos, Pai. Tu conhece cada um de nós. Então fale conosco, que os nossos ouvidos venham, Senhor, estar atentos para ouvir a Tua voz. E a Tua presença venha incendiar a nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Antes de começar a pregar a palavra do Senhor, quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele tem me concedido. Já senti a presença de Deus aqui neste lugar, já chorei. E sou muito grato a Deus por isso. Quero agradecer à juventude pela oportunidade. Agradecer também ao meu pastor pela confiança. Lembro bem que quando eu cheguei aqui na igreja eu falei: pastor, eu quero ser pregador. E ele perguntou: meu filho, tu já leu a Bíblia toda? Eu falei: ainda não. Pois comece a ler. E eu comecei a ler porque é um desejo do meu coração. E uma das minhas orações eu falei: Deus, eu quero ser separado para Ti. E hoje estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. O livro de Neemias, ele vai falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Vai falar também sobre a reconstrução do templo do Senhor naquela cidade. Só que para ver essa reconstrução, um dia a cidade de Jerusalém estava construída e teve essa destruição. E houve essa queda em Jerusalém. E eu quero falar primeiramente para os irmãos nessa noite, frisar o porquê que Jerusalém, porque o muro de Jerusalém foi derrubado e porque o templo do Senhor foi destruído. Depois do reinado do rei Salomão e a sua morte, foram surgindo vários reis naquela cidade. Alguns reis reinavam conforme a vontade de Deus. Outros reinavam conforme a sua própria vontade. Eu queria citar para vocês alguns desses reis que governaram naquele tempo. Em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20, vai falar de um rei chamado Josias, que por conta de não ouvir a voz de Deus, é morto. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 5, vai falar de um rei chamado Jeoaquim, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11, vai falar de um rei chamado Zedequias, que também fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Esses reis, eles já não ouviam a voz de Deus. Esses reis já governavam conforme a sua própria vontade, o povo do Senhor, conforme o seu próprio interesse. Sendo assim, por conta daquele governo, a população daquela cidade, ela começa a se corromper.
ela começa a viver de uma forma que desagrada à vontade de Deus. Ela começa a viver de uma forma de pecado, uma forma de corrupção, uma forma de idolatria, uma forma de se afastar da presença de Deus. Então, naquele momento, quando eles param de seguir, param de obedecer a Deus, param de seguir a Deus, param de ir de acordo com as leis de Deus, conforme os seus mandamentos, na Bíblia vai dizer que Deus, Ele permite que o povo filisteu entre em Jerusalém e destrua aquela cidade. Agora, por conta do pecado do povo, a consequência do pecado, Deus vai permitir que destruam Jerusalém e todo o povo que ali habitava. Então Deus permite que o rei dos caldeus, Nabucodonosor, entre em Jerusalém e destrua todos aqueles que habitavam ali naquele lugar, destruindo o templo do Senhor, tocando fogo nos muros e destruindo todos aqueles demais que estavam ali e levando cativos aqueles que lutaram na guerra e conseguiram sobreviver. E esse foi o motivo da queda de Jerusalém. Porque entenda, pessoal, entenda, irmãos, que a nossa queda, ela depende de nós. A nossa queda vai depender de acordo com como a gente se apresenta diante da presença de Deus. Se você é uma pessoa que obedece a palavra de Deus, se você é uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus, se você é uma pessoa que vive conforme a palavra de Deus, uma vida de fidelidade, uma vida de comunhão, uma vida de retidão diante da presença de Deus, você não cai. Mas quando você se distancia de Deus, o pecado entra na sua vida, e quando você começa a viver uma vida de infidelidade, quando você não tem mais compromisso com Deus, quando você não faz nada mais para a obra de Deus, quando você tenta viver conforme a sua própria vontade, a sua queda vem automaticamente. Então aquele povo de Jerusalém cai por conta do seu pecado, por conta de ter se afastado diante da presença de Deus. Em Juízes capítulo 16, vai dizer que Sansão, por 3 vezes, Dalila pergunta de onde vem a sua força. Porém, Dalila era uma prostituta e Sansão era nazireu. E nazireu de Deus não se junta com qualquer pessoa. Nazireu de Deus é gente separada para Deus, assim como eu e você. E quando nós começamos a andar conforme a nossa vontade, escolher qualquer pessoa para andar do nosso lado, escolher pessoas que nos influenciam aí fora da presença de Deus, acontece a nossa queda, assim como Sansão. Sansão conta o seu segredo para aquela pessoa, e foi suficiente para que o inimigo viesse e derrotasse a sua vida. Foi suficiente para que o inimigo viesse e destruísse a vida de Sansão. Porque entenda que você é separado para Deus. Entenda que você foi escolhido por Deus. Entenda que você é filho de Deus. Então, se você é filho, você vai ter que ter comunhão com o Pai. Se você é filho, você tem que obedecer a palavra do Senhor. Se você é filho, você tem que obedecer o Pai que está no céu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então esse foi o motivo da queda de Jerusalém. No capítulo 1, Neemias vai ficar sabendo da situação que Jerusalém estava. Neemias vai ser um homem a qual Deus vai usar para reconstruir novamente os muros de Jerusalém, para reconstruir novamente o templo do Senhor. Neemias, em relação ao ministério, ele não era apóstolo, ele não era profeta, ele não era discípulo, mas ele tomou uma posição diante da presença de Deus. Diante da situação de Jerusalém, ele tomou uma posição diante da presença de Deus. Então Neemias, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer que certa feita, veio em Susã Hanani, um dos seus irmãos, e mais alguns de Judá. E Neemias interroga eles com a seguinte pergunta: como estão os judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio? E como se encontra Jerusalém? Logo em seguida, o rapaz responde no versículo 3 e diz assim: o restante que não foram levados para cativos lá na província estão com grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém queimado a fogo. Então Neemias, ele vê aquela situação. Ele ouve e escuta como estava a situação do povo de Jerusalém, como estava a situação daquelas pessoas. E Neemias, diante daquela situação, ele vai
tomar uma posição diante da presença de Deus. Neemias vai passar algum dia chorando, lamentando, jejuando diante da presença de Deus pelo povo de Israel. De vez ele correr para o governador, de vez ele correr para os maiores reis daquela cidade, de vez ele correr para A e para B, ele se coloca numa posição diante da presença de Deus. Porque não adianta quando você está caído, você correr para A, para B, para pastor, para líder. Não adianta. Você tem que correr para aquele que te restaura, aquele que te capacita, aquele que te renova. E Ele está aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu tenho renovo para a tua vida, eu tenho renovo para a tua casa, eu tenho renovo para a tua família. Talvez o pecado queria te afastar da minha presença, mas eu te trouxe essa noite aqui para te renovar e te reconstruir novamente. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Neemias passa 4 meses orando e jejuando diante da presença de Deus. Mas entenda que esses 4 meses não é intermitente. Deus agora vai ver graça na vida de Neemias diante do rei, para que o rei permita que Neemias vá a Jerusalém e reconstrua aquele povo. Porque eu entendo, Júnior, que diante de uma catástrofe, diante de um momento difícil que nós estamos vivendo, diante de um momento que nós estamos quase se afastando da presença de Deus, diante de um momento que a nossa família está criando uma crise desesperadora, quando nós vivemos um momento que a nossa vida está um caos, se nós se colocarmos diante da posição de Deus de orar, Ele responde. Se nós se colocarmos numa posição diante da presença de Deus e buscar a sua presença, Ele nos responde. O problema que nós estamos vivendo hoje é porque muitas das vezes estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos atormentadores e buscamos A, B e C, mas esquecemos de buscar aquele que tem a resposta para a nossa vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então Neemias vai servir. Nesse tempo Neemias era copeiro do rei. E Deus dá graça para Neemias, para ele chegar até o rei e oferecer o copo de vinho para ele. Só que Neemias chega com o rosto meio triste. E o rei olha para ele assim: o que você tem? E Neemias fica sem falar nada e o rei responde: isso daí é tristeza. Conte-me o que está acontecendo. E Neemias conta o que estava acontecendo, o que ele queria fazer. E o rei permite que ele vá até Jerusalém e reconstrua o muro de Jerusalém novamente. Reconstrua o templo do Senhor novamente. O livro de Neemias vai frisar a importância da renovação. O livro de Neemias vai mostrar para nós a importância da nossa vida espiritual estar firme diante da presença do Senhor. Porque entenda que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual e da nossa vida pessoal. Às vezes nós cuidamos muito da nossa vida pessoal e esquecemos da vida espiritual e acabamos caindo. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção nessa noite para essa palavra que vai frisar sobre isso. A importância da nossa vida espiritual estar renovada e erguida diante da presença de Deus. Neemias entende que ali em Jerusalém passaram grandes homens de Deus. Neemias entende que aquele lugar é um lugar abençoado por Deus, um lugar de promessa, um lugar que Deus havia de passar por ali. Porque entenda, Jerusalém estava destruído. Aí Neemias toma uma posição diante da presença de Deus e Deus permite que Neemias vá e reconstrua os muros de Jerusalém novamente. E assim aconteceu conosco também. Adão e Eva pecam, o pecado entra no mundo, mas Ele envia Jesus. Ele envia Jesus e a graça de Jesus superabundou sobre o pecado. E Jesus veio, carregou uma cruz em prol da minha vida, em prol da sua vida. Depois da vida tinha morte, mas quando Jesus veio, depois da vida tem vida eterna. Tem um galardão esperando por mim, por você, porque Deus faz assim. Quando o diabo pensa que está tudo na mão dele, quando o diabo pensa que está tudo prevalecendo, está tudo no plano dele, Deus envia alguém para se renovar, para restaurar e para levantar aquilo que estava destruído. Aleluia, Deus. E Deus envia seu filho.
para que nós viéssemos estar aqui hoje. Deus envia seu Filho para que nós fosse salvos para a honra e glória do nome dEle. E é assim que Deus faz. Quando nós estamos caídos, Ele levanta. Quando nós estamos em uma decadência, Ele te dá força para você se levantar novamente. Quando Neemias vê toda aquela destruição, ele fica observando e eu creio que ele fica vendo aquele momento, ele escuta como estava aquele lugar, e creio que ele ficou desanimado, ficou triste, ficou assim: meu Deus, é preciso fazer algo naquele lugar. É preciso, Pai, eu preciso tomar uma atitude diante dessa situação devastadora. Eu preciso, Pai, tomar uma atitude diante dessa destruição. Eu preciso, Pai, tomar uma atitude diante desse comodismo. Eu preciso, Pai, tomar uma atitude diante da presença de Deus. Eu preciso, Pai, andar conforme o Teu querer e a Tua vontade. A cidade está destruída, Pai, mas eu preciso tomar uma atitude para que Tu venha restaurar novamente. Porque a nossa vida, irmãos, é da mesma forma. Quando nós estamos caídos, quando nós estamos desanimados, entristecidos, não adianta nós ficarmos na cama dormindo o dia todo. Não adianta nós sentarmos na frente de um sofá e assistir televisão o dia todo. Nós temos que tomar uma posição diante da presença de Deus. Se nós estamos desanimados, vamos orar. Se nós estamos entristecidos, vamos jejuar. Se nós estamos fracos, vamos buscar a presença de Deus. E foi isso que Neemias fez, porque Deus está chamando a sua atenção nessa noite para te dizer: se está caído, sai desse comodismo, me busca, ora, jejua, consagra, vem para minha casa me adorar, me servir, porque eu tenho cuidado da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A presença de Deus é surreal. Deus está nesse lugar. Pastor Raí, eu lembro que o senhor teve uma lição que o pastor Raí falou assim mesmo. Quando eu era jovem, eu chamava o meu grupo de amigos, nós fazíamos jejum, depois ia entregar na igreja. E vivíamos dessa forma. Eu era um jovem que me desviei com meus 20 anos. Vivia em rave, vivia em festa, usava droga, bebia, enquanto a minha mãe estava chorando. A minha irmã, muitas das vezes, eu chegava todo destruído em casa, drogado. A minha irmã me olhava e dizia: o que tu está fazendo da tua vida, Lucas? Mas teve um dia, e esse dia, Júnior, foi 9 de setembro de 2022, aqui nesta igreja. Eu, ouvindo uma palavra, aceitei a Jesus. E naquele momento, Marcelo, quando eu aceitei a Jesus, foi 1 semana orando, 2 semanas jejuando, com a cara no pó, falando: Deus, eu não sei se eu vou conseguir sair nessa vida, mas eu estou aqui, de joelhos dobrados perante a Tua presença, porque eu quero ser separado para Ti. Eu quero ser pregador da Tua palavra, Pai. Eu quero viver uma vida de comunhão e fidelidade contigo. Pai, eu me jogava no mundo, mas hoje eu quero me jogar na Tua presença. Eu tomei uma atitude diante de uma vida destruída. Eu tomei uma atitude diante de uma vida pecaminosa e falei: Deus, me restaura. Deus, me levanta. Porque hoje Deus trouxe aqui você nessa noite para te dizer: Ele está te esperando no quarto, Ele está te esperando na igreja, Ele está esperando você orar, Ele está esperando você jejuar e pedir ajuda para Ele, porque Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar e Ele quer viver uma vida de comunhão e fidelidade com você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2. Quando Neemias chega naquela cidade de Jerusalém, ao chegar na cidade,
ele leva alguns jovens que estavam com ele, alguns irmãos, que ali estavam, e foram analisar a situação que Jerusalém estava. Neemias vai ver o caos que Jerusalém estava. Talvez naquele momento que Neemias foi dar uma volta por Jerusalém, ele deve ter olhado o Rodrigo e ter falado: será que tem alguma forma disso daqui ser restaurado de novo? Talvez os amigos dele, que estavam com ele naquele momento, deviam ter olhado a situação daqueles muros e deviam ter falado: Tiago, será que tem jeito para isso? O que eu vim fazer no meio desse cenário, dessa destruição? Porque entenda que talvez o cenário pode ser irreversível para os homens, mas para Deus, do impossível Ele faz possível. Talvez para aqueles homens, aquele cenário era de destruição, não tinha jeito, talvez aquele cenário não tinha como eles sair dali e fazer o que Deus tinha permitido. Porém, quando nós estamos diante da presença de Deus, quando nós estamos direcionados para fazer a obra de Deus da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta, Ele capacita, Ele dá sabedoria, Ele renova. Porque aquele muro estava caído, mas quando Deus deu autoridade, quando Deus falou assim, vai, o muro precisava ser restaurado novamente, porque foi diante da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele ainda levanta o caído. Deus, Ele ainda dá força, pastor Jason, para o fraco. Ele ainda anima o desanimado. Ele ainda reconstrui aquilo que estava destruído. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. O Deus que criou os céus. O Deus que criou a terra. O Deus que é todo poderoso. O Deus que é tremendo. O Deus que é fiel. O Deus que é verdadeiro, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que te ama, o Deus que me ama, o Deus que está aqui nessa noite. Quando você está fraco, Ele te levanta, irmão. Então não adianta você ficar ali chorando. Chore na presença de Deus, irmão. Clame por Ele, chame por Ele. Porque Ele sim pode fazer algo por você. Aleluia, Deus. Então Neemias reúne todos os que estavam com ele. Versículo 17 vai dizer assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venha e vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. Eles falam que naquele tempo os muros eram de sã importância. Ah, Lucas, mas por que de sã importância? Porque naquele tempo a cidade que era cercada com grandes muros eram consideradas cidades fortes, cidades de difícil acesso, cidade que o inimigo olhava e ficava com medo de entrar naquela cidade. Os inimigos olhavam e viam aqueles muros levantados e falavam assim: não, rapaz, o negócio é difícil, não vai ter como entrar nessa cidade não. Aí o inimigo olhava e ficava com medo de entrar naquela cidade por conta dos seus muros. E levando para a nossa vida, os muros da nossa vida espiritual também precisam estar erguidos diante da presença de Deus. Ah, Lucas, mas por quê? Porque quando os muros da sua vida espiritual estão levantados, o inimigo vai tentar parar você, mas tem um muro cercando a sua vida. O inimigo vai tentar fazer algo contra a sua vida, mas tem um muro cercando a sua vida.
quando você vive uma vida de oração e fidelidade, busca com Deus, quando você se entrega para Deus, você tem uma vida top espiritual diante da presença de Deus. Jó capítulo 1 vai dizer, certa feita existia um homem chamado Jó, que era justo, temente, fiel a Deus. Só que depois, numa conversa lá no céu, Deus e seus anjos, o inimigo de Penetra está lá. E o Senhor vai dar um testemunho de Jó, pastor Milton, dizendo assim: tu tem visto o meu servo Jó? Homem justo, temente e fiel a mim. Aí o inimigo, como ele é ousado, ele vai falar assim: por acaso ele te serve sem nada? Eu estava rodeando a terra e vi que tem uma cerca sobre a família de Jó. Tem uma cerca sobre seus bens. Tem uma cerca sobre os seus filhos, sobre os seus bens, sobre os seus gados. Porque entenda, irmão, quando nós vivemos uma vida de comunhão e fidelidade com Deus, quando nós deixamos de praticar o pecado para viver uma vida de santidade com Deus, Deus, ele cerca a nossa vida. Ele cerca com os seus muros de fogo, para quando o inimigo vir, ele dá de cara no muro e falar: ei, tá difícil de machucar esse crente aqui. Tá difícil de entristecer esse crente aqui. Tá difícil de abalar esse crente aqui. Ah, mas por quê? Tá cercado por Deus. Ah, irmão, vou falar de novo. Quando você vive uma vida de comunhão e fidelidade com Deus, quando você vive uma vida de entrega para Deus, vivendo uma vida reta diante da presença de Deus, Deus cerca a sua família, Deus cerca a sua casa, Deus cerca a sua vida, Deus cerca os seus bens materiais, Ele cerca a sua família, Ele cerca os seus filhos. Aí o inimigo vem, Júnior, tenta derrubar, aí dá-lhe de cara no muro, porque está cercado por Deus. Quando o inimigo tenta te entristecer, tenta te derrubar, tenta te chatear, tenta desanimar, ele vai dar de cara no muro. Por quê? Porque está cercado por Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Imagine o inimigo tentando chegar, batendo na porta da sua casa. Ele envia um, aí volta para lá de novo e fala assim: isso não deu para mexer com esse crente não. Aí ele manda outro, aí outro vai lá e não consegue fazer nada. Aí ele fala de novo: isso não deu para mexer com esse crente não. Aí o diabo vai lá e olha assim: meu Deus, está difícil mexer com esse crente mesmo. Por quê? Está cercado. Tem um muro cercando a família dele, tem um muro cercando a casa dele, tem um muro cercando a vida dele. Eu tento colocar desânimo nele, mas não consigo. Eu tento colocar tristeza nele, mas não consigo. Está cercado, está cercado, está cercado, está cercado por Deus. Aleluia, Deus. Então a importância da nossa vida espiritual estar firme diante da presença de Deus é porque Ele nos cerca. E fica difícil para o inimigo tentar algo contra a nossa vida. Você já viu quando você está caído e você para de orar? Você já viu que quando você está caído, você para de ler a palavra, para de buscar Deus? E você vive uma decadência maior do que você já está? É porque os muros estão caídos. E está fácil o acesso do inimigo na sua vida. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: tem renovação para a sua vida. Tem restauração dos muros. O inimigo até essa semana tentou te parar. O inimigo até essa semana ele tentou te entristecer, te desanimar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: estou te renovando, estou te restaurando, estou te cercando. Estou cercando a tua casa, estou cercando a tua família, estou cercando a tua vida financeira, estou cercando a tua vida espiritual, estou cercando o seu filho, estou cercando o seu sonho, estou cercando o seu futuro, estou cercando o seu dia, estou cercando a sua ida e a sua volta do seu trabalho. Eu estou cuidando da tua vida nessa noite, porque eu sou Deus que tudo posso. Oh glória a Deus. Quão bom é falar desse Deus. O quão bom é falar deste Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e louvor. Aleluia. Versículo 19. Vai dizer que
Agora Neemias dá início. Neemias analisa a cidade, vê a destruição, vê o cenário. Agora ele vai dar início na obra. Neemias vai dar início na missão que ele foi a Jerusalém. Só que quando ele vai dar início nessa missão, quando ele vai dar início nessa reconstrução, se levanta alguns inimigos, se levanta algumas pessoas, e o nome dessas pessoas é Sanbalat e Tobias, que vão se levantar contra o início dessa obra. Eles vão zombar, vão desprezar aquele movimento. Porque entenda, irmão, trazendo para o nosso dia de hoje, acontece da mesma forma. Quando nós estamos caídos e queremos se erguer novamente, também se levanta Sanbalat e Tobias para te criticar, para falar que você não vai conseguir, para falar que você não vai alcançar esse sonho, para falar que você não vai conseguir ser um grande pregador, para falar para você que você não vai conseguir ser um grande pastor, para falar para você que você não vai ser um grande músico. Se levanta. É aquela pessoa que vem para a igreja, é aquela pessoa que não louva, mas critica quem louva. É aquela pessoa que não prega, mas critica quem prega. É aquela pessoa que não faz nada para buscar uma vida espiritual com Deus, mas critica aquele que está buscando. É aquela pessoa que chega para você, quando você vem 6 horas da manhã aqui orar, ela fala assim: para que orar tanto? Para que buscar tanto? Para que jejuar tanto? É essa pessoa, Sanbalat e Tobias. Porque entenda que na sua vida também vai existir pessoas assim. Existem pessoas que não querem ver você crescer. Vai existir pessoas que você vai falar seu sonho e vai dizer assim: isso, tu é muito pequeno para esse sonho. Vai existir pessoas no seu caminho que você vai contar algo para ela e ela vai dizer: ixi, para você não dá não, esse sonho aí tá difícil. E foi assim que aconteceu com Neemias. Quando ele começou a reconstrução, levantou Sanbalat e Tobias para criticar eles. E é assim, irmão, na nossa vida com Deus, é da mesma forma. Talvez você esteja tentando se levantar, mas tem uma pessoa que está toda ali do seu lado, toda hora dizendo: não vai conseguir, vai parar, não vai ir para frente. Mas eu quero te dizer nessa noite, que quando a obra é de Deus, o inimigo não para. Quando você está direcionado por Deus, o inimigo ele não para. Quando você está vivendo uma vida conforme a presença de Deus, o inimigo não impede o seu crescimento. Quando você se coloca diante da presença de Deus, o inimigo ele não consegue te derrubar. Porque a obra que é de Deus, o inimigo não para. Ele pode tentar te parar, mas não consegue. Ele pode até te zombar, mas não consegue. Ele pode até te criticar, querer te frustrar, mas ele não consegue. Ele pode até querer fazer algo que tu venha ficar desanimado, triste, mas ele não consegue. Porque enquanto você estiver diante da presença de Deus, fazendo a obra de Deus, tentando buscar uma vida com Deus, o Deus, ele se responsabiliza em cuidar da sua vida. Aleluia, Deus. Não se frustre por causa de opinião de A e de B. Não se frustre por aquela pessoa que fala para você que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Deus, por você mesmo, você não vai conseguir. Mas o Deus que você serve vai fazer você realizar tudo aquilo que o seu coração deseja, que seja conforme a sua vontade. Aleluia, Deus. Para encerrar, indo aqui para encerrar. Glória a Deus. Neemias começa aquela construção. E os inimigos começam a se levantar e a criticar ele. Começa a zombar, falando: ih, esse aqui não vai para frente não. Esse daí não vai passar de 1 ano na igreja. Esse daí não vai passar de
de um mês ali orando, buscando a Deus. Mas olha algo interessante que Neemias respondeu para aquelas pessoas. Quando Sanbalat e Tobias criticaram ele, Rodrigo, versículo 20, Neemias vai dizer: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Não, vou repetir de novo. Quando começaram a criticar ele, falar assim, o projeto não vai para frente. Quando começaram a falar para você, o teu sonho não vai para frente. Os teus projetos não vai para frente. A tua família não vai sair desse caos. A sua situação financeira não vai melhorar. Os teus sonhos tu não vai conseguir realizar. Tu vai viver nessa vida para sempre. Aí você se levanta e diz: o Deus dos céus. Oh Deus. O Deus do céu é quem fará com que meus sonhos sejam realizados, com que minha família seja restituída, para que eu tenha um salário bom, uma vida boa, para que meus filhos sejam abençoados por Deus. Pode se levantar Sanbalat e Tobias para te criticar, para tentar te parar, mas Deus te trouxe essa noite para te dizer: eu estou na frente da tua vida. O inimigo se levanta, mas ele cai. O inimigo tenta te criticar, mas ele cai. Eu cuido de ti, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus filhos, eu cuido do teu futuro, do teu sonho, eu cuido da tua vida. Aleluia, Deus. Deus nessa noite te trouxe aqui para te fortalecer novamente. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou contigo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu cuido da tua vida, mas eu preciso que você tire um momento para me buscar. Porque esse desânimo que tem tentado te parar vai sair. Essa tristeza que tem tentado te acomodar, eu vou tirar. Porque eu cuido da tua vida. Aleluia, Deus. E para finalizar, eu queria deixar 2 pontos aqui para vocês. Eu fiz uma pergunta e vou responder com esses 2 pontos. Talvez nessa noite você deve estar se perguntando: Lucas, como eu faço para renovar a minha vida diante da presença de Deus? Lucas, como eu faço para criar novamente a minha intimidade, para renovar novamente a minha intimidade com Deus? Talvez nessa noite você esteja perguntando: Lucas, como é que eu faço para voltar ao primeiro amor novamente? Eu tenho uma resposta do céu para você nessa noite. E você vai resolver essa situação. A primeira é orando e jejuando. Você quer renovar a sua vida? Você quer restaurar o seu casamento? Você quer restaurar a sua família? Oração e jejum. E a segunda? Lucas? O que eu faço para restaurar a minha vida? A minha família, o meu lar, o meu casamento, a minha vida financeira e a minha vida espiritual. Obedecendo a palavra de Deus. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu vi que essa palavra, ela restaura. Essa palavra, ela liberta. Essa palavra tem poder para curar. Essa palavra tem poder para libertar. Essa palavra tem poder para te renovar. Em Atos, vai dizer que Pedro chega à casa de Cornélio para pregar a palavra. E ele só prega a palavra, irmão. E quando ele prega a palavra, imagina o que aconteceu.
O Espírito Santo desceu na casa. Porque não tem avivamento sem a palavra de Deus. Não tem cura sem a palavra de Deus. Não tem restauração sem a palavra de Deus. Come a palavra, medita na palavra, jejua na palavra, passa uma semana, 2 semanas, 2 anos, 3 anos. Busca a palavra de Deus e você será renovado. Não deixe no seu carro, aberta no Salmo 23. Não deixe dentro do seu guarda-roupa a palavra que restaura. Não deixe no seu armário lá, em cima da mesa aberta, não. Coma a palavra e você vai ser renovado. Coma a palavra, é aquele teu filho que está desviado vai voltar novamente para a presença do Senhor. Leia a palavra e a tua família vai ser restaurada. Leia a palavra e os teus sonhos vão ser renovados. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, que restaura, que renova, é a palavra. Fique de pé nessa noite. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está aqui neste lugar. E Ele te trouxe aqui nesta noite porque Ele sabia que Ele ia ter um encontro com você. Eu quero pedir para você, não que você saia do seu lugar, mas você que se encontra numa vida de decadência com Deus, você que se encontra desanimado, triste, angustiado, talvez o inimigo tenha tentado parar a sua vida nessa semana. Talvez você tenha enfrentado muita dificuldade no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu casamento. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu cuido da tua vida. E eu te trouxe aqui hoje é para te restaurar. Não sai daqui antes que eu te restaure. Eu quero viver uma vida contigo de intimidade novamente. Eu quero ver você no seu quarto, orando, me buscando, comendo a palavra e jejuando, e dizendo, Deus, eu quero renovar os meus muros novamente. Eu quero restaurar a minha vida novamente contigo. E se você nessa noite está nesse lugar, em tal forma, Deus está aqui. E Ele está te chamando. Vem que tem renovo para a sua vida nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.